Nós vamos abrir em Hebreus, capítulo 1, verso 1 ao verso 3. A Escritura diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Oremos. Pai Santo, sabemos que santa também é a tua palavra, cheia de verdade, cheia de poder, capacidade, ó Deus, para nos salvar e nos santificar. Cheia, ó Pai, de verdade para nos orientar na vida cristã. E queremos pedir que o Senhor, na tua bondade, esteja nessa noite mais uma vez, agindo no coração de cada um de nós. Que o Senhor, ó Deus, esteja nos pastoreando, nos ensinando a respeito da obra do Senhor através de Cristo Jesus. Nós, ó Deus, nos achegamos diante do Senhor, necessitados que somos de uma contínua obra do Senhor nas nossas vidas, mas certos da eficácia do Senhor, ó Pai, certos de que o Senhor é amoroso, misericordioso, compassivo. É assim que nós chegamos na tua presença, nessa certeza, e oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, a partir de hoje nós iniciaremos o estudo na carta aos Hebreus. Certamente é um grande desafio. A carta dos Hebreus aos Hebreus é uma carta desafiadora, dado a grande quantidade de informações que o livro traz, principalmente pela proposição que o autor tem quando ele deseja apresentar a Cristo Jesus como o cumprimento pleno de tudo aquilo que é dito a respeito de Jesus Cristo, como promessa de Deus no Antigo Testamento. Por isso é chamada carta aos Hebreus. É uma carta para mostrar que tudo aquilo que foi prometido aos Hebreus a respeito do Redentor se cumpre na pessoa de Cristo Jesus. É um desafio para nós porque leva-nos a sermos criteriosos. Mas ao mesmo tempo, esse desafio vem junto com uma grande expectativa. Deus certamente tem muito a nos falar. E quando Deus vai nos mostrando a si mesmo, a ideia de se mostrar é se revelar. A palavra revelação significa Deus se descortinar, se descobrir, se mostrar. Quando Deus vai se mostrando a nós, os nossos olhos vai contemplando a Deus, maior é a nossa alegria, maior é a nossa satisfação, mas também maior é o nosso zelo, porque nós vamos percebendo o quão maravilhoso é Deus e quão grandioso é o seu amor para conosco. Porque quando nós contemplamos a Deus e quanto mais vamos conhecendo a Ele, vamos vendo as suas perfeições, a sua santidade e todas as suas qualidades, e nós vamos vendo como nós somos pequenos, e mesmo assim, Ele vem conviver conosco. Ele emana, Ele sai da sua santidade e convive conosco. Isso nos alegra, mas aumenta, sem sombra de dúvida, a nossa responsabilidade. Então,
O livro de Hebreus, ele é um livro que traz muitos sentimentos ao nosso coração. Eu gastei um tempo pensando qual seria o livro que nós começaríamos a estudar a partir de agora. E acabei sendo orientado para esse livro. E eu espero que Deus nos use e nos edifique juntos. João Calvino, aquele que é chamado de pai da teologia reformada, quando ele fala de Hebreus, ou da carta aos Hebreus, ele diz: na verdade, não existe nenhum livro nas Escrituras Sagradas que fale tão claramente do sacerdócio ou da mediação de Cristo, exalte tão esplendidamente o poder e o valor daquele sacrifício único que Cristo ofereceu por sua morte, trate mais adequadamente do uso e também da revogação de cerimônias e, em suma, explica mais detalhadamente que Cristo é o fim da lei. Essas são as palavras que Calvino traz quando ele fala a respeito de Hebreus, quando ele faz a exposição do livro de Hebreus. Sem sombra de dúvida, essa é uma verdade. A Bíblia, ela tem um conteúdo magnífico, idealizado por Deus, e cada livro tem um padrão, tem um plano. Nós não entenderemos o livro se primeiro nós não tivermos uma visão geral para poder ver esse padrão, esse contorno do livro, para que nós possamos compreender as particularidades dele. E o livro de Hebreus, então, ele tem esse contorno. O autor desse livro, ele não se identifica. E é muito interessante porque é como se ele, ao não se identificar, ele levasse em consideração que as pessoas soubessem quem ele era. Não é que ele queria ficar no anonimato, não existe essa intenção no autor do livro. Mas aqueles que leram o livro, muito provavelmente sabiam quem era o autor. Contudo, para nós que hoje, depois de muito tempo, 2000 anos depois, quando estamos agora lendo o livro, nós não sabemos quem é o autor. Nós temos algumas ideias de quem foi esse livro. O autor, não sei quem foi. Alguns dizem que foi Paulo, existem algumas evidências, alguns historiadores já da época antiga sugerem que Paulo, o próprio Clemente de Alexandria, atribui a Paulo e alguns outros. Outros grandes historiadores dizem que foi um homem que andou com Paulo, que foi discípulo de Paulo, chamado Barnabé, que é bíblico também, que foi o primeiro companheiro de Paulo, que era levita, bem letrado nos ensinamentos e dos rituais judaicos, então teria condição de falar de coisas tão precisas dos rituais judaicos, e ele poderia ser esse autor. Ele era judeu. Há uma possibilidade. Outros dizem ser Apolo. Outro jovem, muito conhecido, citado no livro de Atos, um rapaz que também trabalhou no discipulado da igreja, foi orientado por discípulos de Paulo. Ele também é citado em Atos capítulo 18. Outros dizem até mesmo que foi Lucas. Existe uma quantidade imensa de pessoas que dizem ser Lucas, porque ele era um historiador e ele teria tido grande preocupação em ver detalhes. Eu não vou me ater a definir quem é o autor, porque haveria da minha parte uma especulação em cima disso. Uma grande verdade, e que praticamente 100% daqueles que estudam a Escritura, e 100% daqueles que são verdadeiros cristãos e estudam a Escritura, tratam esse texto como texto da palavra
de Deus. Não existe nenhuma dúvida que isso aqui foi texto inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então nós estaremos tratando isso aqui como palavra de Deus, não temos a menor dúvida. Independente de quem seja o seu autor. Todos esses citados aqui foram servos de Deus. Trabalharam na implantação da igreja no seu momento primitivo. E foram instrumentos preciosíssimos para o crescimento da igreja, para que ela chegasse a ser o que é hoje. E nós fazemos parte dessa história. Cada um deles certamente foi usado por Deus um pouquinho para que pudesse fazer parte da nossa história. Que época que isso aconteceu? A escrita da carta. Ela parece ter sido escrita antes da destruição do templo de Jerusalém. Então, ela aconteceu provavelmente logo no iniciozinho da igreja. Antes de 70 depois de Cristo. E isso para a história é realmente num período muito inicial da igreja. Anos 70 depois de Cristo. E o ano começa a ser contado, ano 1, ano 2, a partir do nascimento do Senhor Jesus. Então, observa bem isso, deve ter aproximadamente 40 anos depois da morte do Senhor Jesus, 40 ou pouquinho menos de 40 anos depois de Cristo Jesus. E isso um pouquinho antes. Essas são as evidências que nós encontramos. Quem são os hebreus? Os hebreus são os judeus descendentes dos filhos de Israel. Não nos é dito onde esses judeus em particular viviam. Pode ter sido uma comunidade fora da Palestina. Haviam comunidades do povo de Deus espalhados por todo o mundo, porque os judeus haviam sido perseguidos. Os cristãos que eram judeus, as igrejas se espalharam porque haviam sido perseguidas. E a gente sabe disso. Nós vamos ver as várias cartas escritas e que encontramos na Escritura. Foram escritas, muitas delas por causa das perseguições. Muitas dessas igrejas foram fundadas por causa desses crentes que fugiram. O que nós podemos dizer é que esta carta, ela foi escrita para que judeus que estavam foragidos ou em comunidades distantes pudessem ter a orientação de que os escritos do Antigo Testamento que eles conheciam e apontavam para o Messias que haveria de vir. Esse Messias era Jesus. E tudo verdadeiramente se cumpriu na pessoa dele. E tinha sido feito tudo de maneira perfeita. E era por causa dele, através da fé, que nós éramos salvos. Que eles eram salvos. Essa era a intenção. Não havia nada mais necessário a não ser crer em Jesus para ser salvo. A lei não era mais o objeto de orientação, mas Cristo Jesus. A salvação vem por Cristo Jesus. E o que nós vamos perceber é que o livro inteiro vai falar de como Jesus é melhor. Jesus é melhor do que a lei, Jesus é melhor do que os anjos, Jesus é melhor que Moisés, Jesus é melhor do que Arão e os sacerdotes, Jesus é melhor e Ele nos ensina a forma de viver. Jesus é melhor, Ele é o Deus Santo que veio e viveu no mundo para nos mostrar como viver como filho de Deus. É Ele que veio nos ensinar a termos cuidado para não sermos negligentes com a graça de Deus, termos cuidado para descansarmos no Senhor, termos cuidado para vivermos uma maturidade cristã, para vivermos no espírito da graça de Deus, para vivermos não numa indiferença cristã, mas nos esforçando numa santidade cristã. E diante disso tudo, nós chegamos no verso 1, capítulo 1. E o texto nos fala da revelação de Deus.
E o texto começa dizendo: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Talvez eu devesse ter dito para o pastor Jairo hoje, ter cantado essa música. Tem uma música com essa letra. Alguém aqui conhece? Conhecemos, né? Tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais. Eu não tenho voz. Pelos profetas. Hoje nos fala em ou através de Jesus. É essa mensagem que o texto começa. E é essa mensagem que nós vamos ver durante todo o livro ou a carta aos Hebreus. Isso nos leva a ter que observar um detalhe muito importante na nossa relação com Deus. E a nossa relação com Deus, e o nosso entendimento, e o nosso conhecimento de Deus, ele só existe porque Deus fala. Porque Deus se mostra. E porque Deus abre os nossos olhos para que vejamos. Nós não estamos naturalmente capacitados para saber nada a respeito de Deus. Nós não estamos naturalmente capacitados nunca a entendermos nada a respeito sobre os anjos, sobre a vida fora da nossa vida física. Nós não temos essa capacidade. O ser humano não tem habilidade para isso. Isso é além. A Escritura diz que Deus é que fala, Deus é que revela, mas é mais do que isso. Deus não só nos fala a respeito de si mesmo, mas Ele também é o Deus que nos dá capacidade de entender o que Ele fala. Você já conversou com alguém, e esse alguém parece que nem está te ouvindo, ou não entende nenhuma das suas palavras? Você já conversou com seu filho, e parece que seu filho está olhando para você assim, e ele não está ouvindo nenhuma das suas palavras? E você dá aquele sustão nele, uau, e alguma coisa assim, e ele dá aquela assustada e diz assim: o que eu falei? Ele diz: hã? Já aconteceu isso com você? Isso já aconteceu comigo e meus filhos. Principalmente com um negócio que eles têm na mão pequenininho chamado celular. Não ouve nada, não está ouvindo nada. Você está falando, está ali na frente, está balançando a cabeça, e não está ouvindo nada, e muito menos compreendendo. Parece que existe uma barreira entre você e aquela pessoa que está falando. Parece que Deus, quando fala para o homem, existe um elementozinho que gera incompetência para o homem entender, e mais do que entender, até mesmo ouvir Deus. Quando nós lemos a Escritura e o Espírito Santo de Deus não me leva a ler e entender a Escritura, não passa de palavras. Mas quando o Espírito Santo de Deus me dá entendimento, Ele desvenda os meus olhos, essas palavras tomam vida, e elas pulam diante de mim, e elas falam ao meu coração, e elas esquentam a minha alma, e elas me trazem entendimento às minhas dúvidas, às minhas ansiedades, às minhas angústias mais profundas, e a mais profunda delas é a minha necessidade de perdão, é a minha necessidade de vida, é a minha necessidade de respostas à minha essência de alma. E Deus sempre foi aquele que trouxe revelação, aquele que falou com o homem.
Desde Gênesis a gente vê isso acontecendo. Quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, ao final do dia ele vinha conversar com o homem. E quando o homem peca, Deus vem conversar com o homem. Só que agora o homem não quer conversar com Deus. Existe o impedimento, existe o pecado. E ao invés dele ter prazer em conversar com Deus no final do dia, ele esconde de Deus, ele tem medo de Deus, ele não quer encontrar Deus, ele se esconde de Deus. Existe o impedimento, não existe liberdade, não existe tranquilidade, existe corrida para longe, consciência pesada, pecado. Esse é o impedimento, gente. Foi isso que obstruiu a relação e a comunicação entre Deus e o homem. E aí Deus vai atrás do homem e diz: homem, eu estou falando, Adão, onde você está? E ele tem que responder. É Deus quem quebra a barreira. Quem te fez saber que você estava nu? Foi a sua desobediência. Mas Deus assim mesmo falou com ele. E mesmo assim ainda prometeu misericórdia. E durante toda a história Deus falou com o homem. E Deus foi falando na história inteira com o homem através de mensagens. Ele falou diretamente ao homem. Quando ele fala diretamente ao homem, isso vai ser chamado de teofania. Deus falando para o homem. Depois a Bíblia diz que ele vai falar através de profetas, trazendo mensagens através de sonhos e visões. Isso se chama profecias, e aqueles que trazem as profecias são os profetas. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Deus falou aos pais, e Ele falou através dos profetas. É interessante que o autor, ele não começa a carta de maneira convencional. Ele não começa a carta como ele começava, como as outras cartas convencionais gregas daquela época começavam. Eu, fulano de tal, servo do Senhor Jesus, falava o nome dele, quem ele era, escrevendo aos fulanos de tais. Ele não está fazendo desse jeito. Pelo contrário, ele vai direto ao assunto. Olha, Deus falou, existem 3 verdades principais aqui. A primeira coisa que ele leva em consideração: Deus existe. Ele não defende a existência de Deus. É exatamente igual àquilo que a gente encontra lá em Gênesis, capítulo 1. Quando nós encontramos o texto de Gênesis capítulo 1, como é que começa Gênesis 1? No princípio criou Deus os céus e a terra. O texto começa assim: Deus existe. Ele é triuno. Ele é verdadeiro. Vocês têm que crer nele. E lá no princípio, Ele que era eterno, criou os céus e a terra. É assim que começa? Não. O texto, ele pressupõe que Deus existe simplesmente. E diz: esse Deus criou os céus e a terra. No princípio criou Deus o céu e a terra. Não existe uma preocupação de defender a existência de Deus. A mesma coisa nós encontramos no autor de Hebreus. Ele está escrevendo tendo uma convicção. Simplesmente: eu sei que Deus existe e sei que vocês sabem que Deus existe. Eu considero que vocês são um grupo de pessoas que levam Deus a sério. Deus existe para vocês também. A segunda coisa que o texto nos mostra é que ele entende que Deus falou. E ele diz: olha, esse Deus
tem falado muitas vezes e de muitas maneiras. Ele falou em muitas porções e de muitas maneiras. Se você for na Bíblia, você vai encontrar Deus falando. Deus falou com Jó, num redemoinho. Deus falou com José em sonhos. Deus falou com Moisés numa sarça ardente. Deus falou com Josué através de um anjo. Deus falou com Samuel através de uma voz alta durante a noite. Deus falou com Elias com uma voz mansa e delicada. Deus falou com Daniel em uma visão. A revelação de Deus através dos profetas do Antigo Testamento, ela foi fragmentária, ela foi dada em vários momentos. Foi um pouco ali, foi um pouco acolá. Deus falou ao Isaías, Deus falou a Jeremias, Deus falou a Ezequiel. Deus, quando Ele fala, e é interessante que a revelação de Deus, ela foi progressiva. O autor de Gênesis tinha uma certa quantidade limitada de informações. O escritor de Josué tinha um pouquinho mais. O escritor de Samuel tinha mais ainda. O escritor vai aumentando, e a gente vai percebendo que existem mais informações. Em cada caso, os profetas do Antigo Testamento tiveram outro vislumbre do caráter e da pessoa de Deus. E a Escritura vai nos trazendo mais e mais detalhes de Deus, dos propósitos dEle, do amor dEle, da graça dEle, das intenções dEle para com o seu povo. Só que a comunicação final de Deus, a palavra completa de Deus, não foi realizada através de profecias, nem de teofanias. A palavra completa de Deus foi realizada em Cristo Jesus. Deus falou através de Cristo Jesus. E é isso que diz o verso de número 2. Desses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo que também fez o universo. A gente vê as muitas maneiras pelas quais Deus falou aos pais através dos profetas, mas agora nós vemos Deus falando novamente de maneira final, conclusiva. É interessante que quando você chega no final do dos livros do Antigo Testamento, houve um período grande de silêncio, chamado período interbíblico. Depois do último livro da Bíblia, durante 400 anos, não houve profetas para trazer novas mensagens do Senhor. Mas agora, diz o texto, nos últimos dias, Deus falou através de um novo instrumento que nunca antes tinha sido usado. Ele agora falou ao homem através do seu Filho. Essa é a revelação completa de Deus. É a pessoa de Cristo. É a pessoa daquele que era Deus e que se fez homem para nos comunicar o Pai. Ele é a revelação plena de Deus. É por isso que Jesus Cristo diz: quem conhece ao Pai, conhece ao Filho. E quem conhece o Filho, conhece o Pai. Eu e o Pai somos um. É por isso que Paulo, quando fala a respeito de Jesus, ele fala a respeito de conhecermos a plenitude de Deus, o pleroma de Deus. E o apóstolo Paulo diz que em Jesus reside a plenitude de Deus, o pleroma de Deus. Em Cristo reside a plenitude de Deus.
Queridos, se nós queremos conhecer a Deus, está falando aqui de maneira bastante clara o autor de Hebreus, nós precisamos conhecer Cristo. Deus falou aos pais, Ele falou para a gente, pelos profetas, em muitas porções, mas para nós hoje, Ele está falando pelo seu Filho. Nesses últimos dias, nós vamos conhecer as profecias, nós vamos saber tudo o que elas falam, mas nós vamos ter, além delas e de maneira conclusiva, Jesus Cristo. Hoje nós temos a consumação de tudo. Hoje para nós conhecermos a Deus é muito mais fácil do que para eles. Eles tinham tudo particionado. Hoje nós temos tudo de maneira definitiva e conclusiva. Antes, naquela época, o profeta ele recebia uma parte, ele recebia outra parte, ele não sabia se era o que significava todas aquelas palavras. A que momento da história aquilo se referia? Era a primeira vinda de Jesus? Era a segunda vinda de Jesus? Aquela profecia, ela se referia a que momento? Hoje nós conseguimos entender todos esses detalhes. E ainda entendemos Jesus Cristo no meio desses detalhes. E ainda vemos a salvação em Cristo Jesus na história. E agora o autor de Hebreus, ele está mostrando a esses judeus que eles estão ricos da informação da graça de Deus. E que eles têm a bênção de conhecer uma revelação completa de Deus. Por que é tão importante saber que Jesus é a revelação mais completa de Deus? Por que isso é importante? Por que para mim e para você é importante conhecer a Jesus como a plenitude de Deus revelada a nós? É porque os judeus a quem ele escreve, o autor aos Hebreus, eles corriam o risco de se afastar de Jesus naquela época. E voltar àqueles ensinamentos incompletos dos profetas do Antigo Testamento. E isso é importante. Os ensinamentos dos profetas do Antigo Testamento, eles não estavam errados. Eles estavam apenas incompletos. Então, o que os profetas do Antigo Testamento ensinavam estava correto, mas não havia chegado ainda à plenitude. Havia uma revelação parcial. Eles estavam com porções. Havia sido feito de diversas maneiras. Ele era melhor. Agora, o que veio, muito melhor do que aquilo que já havia vindo. A revelação que veio na pessoa de Jesus é uma revelação completa. Era a conclusão de tudo. Foi o que foi dito a Filipe na noite da última ceia. Quem me viu, a mim viu o Pai. Mostra-nos o Pai. E Jesus diz a Filipe: quem me viu, a mim viu o Pai. Nenhum dos profetas jamais poderia fazer essa afirmação. Nenhum. Por que João, que é um profeta, que está ali no Novo Testamento, ele está na transição entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, mas no modelo do Antigo Testamento, João é um profeta. Ele é chamado o maior dos profetas, porque João foi um profeta que, apesar de ser um profeta do Antigo Testamento, ele foi o único profeta que viu a consumação das profecias do Antigo Testamento. Por isso que ele é chamado de o maior dos profetas. Ele teve o privilégio de ver a consumação das profecias na pessoa de Cristo Jesus. Ele teve o privilégio dos privilégios. A melhor maneira, irmãos, de aprender sobre Deus é encontrá-lo, é estar diante dele. Naquela época, seria encontrar Deus em carne.
Você encontra Deus na carne quando você conhece a Jesus Cristo. Deus foi revelado nos profetas. Deus foi revelado na Bíblia. Mas a melhor revelação veio através de Jesus Cristo. A consumação de toda a revelação. No versos 2 e 3, depois de dizer, nesses últimos dias, nos falou por meio do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por quem também fez o mundo. No verso de número 3, nós vamos encontrar algumas afirmações. São 7 afirmações a respeito de quem é Jesus. Na próxima mensagem, nós vamos ver essas 7 afirmativas a respeito da pessoa de Cristo, que é dito aqui nesse texto. São afirmações fabulosas a respeito de Jesus. E depois, no verso de número 3, é dito que ele, no verso número 4, é dito que ele é superior aos anjos. E se Deus quiser, nós vamos ver, e o texto vai começar a abrir os nossos olhos para contemplarmos ainda mais a Jesus. Minha sugestão para vocês, leiam durante essa semana esses 4 primeiros versos. E no verso 3, eu faço a sugestão para você. Pegue descubra as 7 características que o texto fala a respeito de Jesus. Só num versículo aí, tem 7 detalhes que o texto fala a respeito de Jesus. Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Ó Deus, obrigado porque nós conhecemos a Tua revelação, a Tua plena revelação, que é Cristo Jesus. Obrigado a Deus porque o Senhor nos deu a Tua palavra inteira, e ela foi crescendo, 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 e nos mostrando cada vez mais detalhes da Tua perfeição, do Teu amor, da Tua graça. E foi nos mostrando como o Senhor ia nos tratar, ia nos salvar. E nos mostrou Jesus. E Ele foi toda a obra perfeita em nosso lugar. E nós vimos o Senhor, ó Pai, a Tua plenitude. Ó Deus, obrigado porque o Senhor abriu os nossos olhos para que nós pudéssemos entender que Jesus é Deus, como Tu és, ó Pai, e como Teu Espírito é. E o Senhor nos deu fé para que pudéssemos crer que Ele morreu na cruz em nosso lugar. E através disso tivéssemos a salvação. Ó Deus, na medida em que formos caminhando no estudo de Hebreus, esteja fortalecendo-nos, ó Pai, com a Tua verdade e a nossa fé. Para que cresçamos no Senhor e no Teu conhecimento. Mas também, ó Pai, para que esse conhecimento possa fortalecer-nos para que compartilhemos com outras pessoas a respeito do Senhor, a respeito do verdadeiro Deus e da verdadeira salvação, àqueles que ainda não Te conhecem. Em nome de Jesus é que nós oramos e imploramos, ó Deus, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e as santas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém. Podem se assentar.